Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Olha, se fosse só para falar as coisas normais, falar só obviedades, eu nem teria esse canal aqui, nem teria começado esse trabalho aqui há mais de um ano. Então lá vai. Acho que já dá para começar a contagem regressiva para a volta do Grêmio à Série A do futebol brasileiro. Repito aqui, já dá para começar a contagem regressiva para a volta do Grêmio à Série A do Campeonato Brasileiro e já quero aqui também ver o seu comentário, quero ouvir a sua manifestação, quero ler os seus recados aqui, quero saber se você concorda comigo ou se acha que eu estou ficando maluco, estou sendo precipitado. O Grêmio teve finalmente contra o Náutico, na noite da sexta-feira, vitória por 2-0, a atuação que a sua torcida esperava. Esta era a atuação que o torcedor do Grêmio tanto esperava nessa competição, poderia ser por uma vantagem muito maior ainda. A diferença de gols do Grêmio, a vantagem do Grêmio poderia ter sido muito maior. Foi visto em campo um volume ofensivo que ainda não havia sido testemunhado nesta competição. O Grêmio criou muitas chances, criou pelos lados do campo, criou pelo meio, teve inúmeras possibilidades de ampliar o marcador. Da maneira que jogou ontem, o time realmente merece o apoio da torcida, mas da maneira que jogou ontem. Aliás, cabe aqui uma informação, foram quase 24 mil pessoas e vocês viram aqui toda a atenção que eu dei para esse assunto ao longo da semana, toda a evolução da expectativa da direção do Grêmio, do Clube Grêmio, em relação a uma presença marcante de torcedores. Começou com 17 mil a projeção, depois subiu para 19 mil, depois subiu para 20 mil, e o Paulo Ludwig, diretor de comunicação social do Grêmio, chegou a falar: olha, Benfica, estamos esperando 25 mil pessoas, e quase que o Grêmio chegou realmente a essas 25 mil pessoas. Foram mais de 24 mil pessoas, um espetáculo maravilhoso na arena, aquela sensação que a gente tinha assim de inveja de torcedores do Bahia, de torcedores do Vasco da Gama, de torcedores de outras equipes. Terminou. Torcedores do Cruzeiro, terminou aquela inveja pelo espetáculo maravilhoso que foi o comportamento do torcedor do Grêmio no jogo de ontem à noite, e foi muito justo que o técnico Roger Machado tivesse chamado os jogadores no final da partida para fazer o agradecimento. Foi uma atuação para começar a fazer as pazes, para começar o processo de pacificação entre o Grêmio e a sua torcida. Eu disse apenas para começar. O Grêmio tem que fazer muito mais ainda para pagar essa conta por ter feito o torcedor sofrer tanto nos últimos meses. Mas a conta, acho que começou a ser paga com a grande atuação de plena dedicação que o Grêmio teve na vitória por 2-0 contra a equipe do Náutico. Por que eu falei em contagem regressiva aqui no começo desse vídeo? Por que eu disse que já está para começar a contagem regressiva? Pela questão óbvia. O Grêmio chegou a 29 pontos nessa competição. E qual é a projeção? Que projeção que era feita no começo da competição? Pelo menos 62 pontos para ser o quarto colocado. São 4 vagas. 62 pontos. Essa é uma tendência já há muitos anos. Quem atinge pelo menos esta pontuação, 62 pontos, se garante na Série A. Então, faltam 33 pontos. O que são 33 pontos? São 11 vitórias. 11 vitórias. E restam 21 jogos. 2 jogos para acabar esse primeiro turno e mais todos os 19 jogos do segundo turno. Mas não precisam ser necessariamente 11 vitórias. Daqui a pouco 10 vitórias, 3 empates, outras combinações. E olha que ainda vai ficar sobrando margem para algumas derrotas, hein? Dá para até colocar algumas derrotas, coisa que não se quer, mas dá para colocar nessa conta que ainda assim vai dar para se conquistar os 33 pontos necessários. E é preciso lembrar que estão chegando reforços para o Grêmio, jogadores que bem ou mal darão a sua contribuição. Lucas Lima, para mim, é uma contribuição mais do que garantida. Guilherme ainda a ver, Tassiano a ver, mas são reforços. Vai ficar mais forte, mais consolidado o Grêmio. Está aberta, portanto, a volta
volta para a Série A. Não estou maluco, não estou precipitado, não. É só manter a concentração nos próximos jogos, fechar as portas do vestiário para quem só aparece para atrapalhar, pensar apenas nos jogos que certamente o Grêmio vai conseguir voltar para a Série A. Quero também falar sobre algumas atuações individuais no jogo de ontem à noite. Jeromel, uma atuação encantadora. Atuação encantadora. Aquela arrancada que o Jeromel deu driblando 2 jogadores, dando meia-lua pelo lado direito, deixou marcadores espalhados pelo caminho, emocionou a arena. Que atuação teve o Pedro Jeromel? Bitelo estava devendo uma atuação como teve ontem, de envolvimento. Biel, muita movimentação, muita técnica, um chapéu desconcertante no marcador. E o Ferreira, né? Ferreira era o jogador que faltava para esse ataque do Grêmio, deu maturidade para o ataque, fez com que os marcadores se preocupassem. Gente, não estou maluco, não estou precipitado, não estou aqui para falar só obviedades. Começou a contagem regressiva para que o Grêmio volte à Série A. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal, sempre um grande prazer contar com você por aqui.